Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 1 e Flamengo 2. Tomar cuidado para falar desse jogo, porque eu acho que teve várias nuances. E por mais difícil que seja, eu acho que a gente precisa separar algumas coisas que aconteceram no jogo e talvez o que eu vá falar aqui pode. Algumas pessoas vão concordar, acredito, outras não, faz parte, mas pelo menos eu acredito que, pelo menos eu vou falar, né, o que eu realmente enxerguei do jogo de forma honesta, tentar ser o mais honesta possível para falar do jogo, porque assim, quando acontece um lance específico igual o do Yuri Alberto, a tendência é esse lance, um único lance em si, ele meio que anular todos os outros fatores ali do jogo. E eu vou tentar não fazer isso, né? Eu quero não fazer isso porque tem alguns pontos que a gente precisa separar. E vamos lá, tem muito provavelmente, sendo bem honesta, muito provavelmente eu iria começar esse pós-jogo aqui muito mais irritada se o Yuri não tivesse feito gol e não tivesse feito aquela comemoração. Não é passar pano pro Yuri? Não, não é passar pano, mas é você acreditar que o jogador se arrependeu, sabe? E não tô falando que ele tá certo nem nada do tipo. Acho que já vamos começar por esse fator, né? Acho que por esse ponto. E aí depois eu vou partindo para os outros detalhes da partida, inclusive o próprio pênalti do Yuri. Mas assim, o Corinthians, qual é o contexto geral do Corinthians, a situação do Corinthians? Primeiro, que o contexto do jogo em si, né? Primeiro que a situação do Corinthians é complicada. No Campeonato Brasileiro, a gente está na zona do rebaixamento? Não, não estamos na zona do rebaixamento, mas está próximo. E outra, os times que estão abaixo do Corinthians venceram. E o Corinthians enfrentou o lanterna do campeonato, que não perdia, né, que não vencia na sua casa e venceu, conseguiu vencer o Corinthians. Então, esses são os pontinhos assim que liga o que aconteceu no jogo de hoje. Então, ou seja, o Corinthians tá igual a situação que estava no ano passado, não, porque nesse momento a gente estava na zona do rebaixamento. Mas não significa que o Corinthians não esteja numa situação complicada de campeonato brasileiro. Não é só porque está no meio de tabela, mas está com 29 pontos. 29 pontos. E aí, beleza, né? Tem esse contexto. Tem qual outro contexto? Que o Corinthians não tem peças, não tem um elenco de fato, que você olha para o banco e, né, sai jogador e entra outro jogador à altura, não tem isso. E além disso, ainda tem desfalques por conta de lesões. Sem Garro, sem Memphis, sem Carrijo. Então, assim, um elenco que já é limitado, mesmo com esses caras, fica mais limitado ainda quando você tem um elenco com desfalques físicos, né, desses caras, por conta de lesões. Ou seja, todo esse contexto. E além disso, você simplesmente vai jogar contra não só o líder do Campeonato Brasileiro, porque falar do líder do Campeonato Brasileiro, ok, mas tipo assim, você vai jogar contra o melhor time nos últimos anos da América do Sul. Não de um ano atrás, 2 anos, dos últimos anos. Entende o contexto geral? Que é o que faz a gente ficar mais puto ainda com a situação que o Yuri fez durante o jogo. Aí, beleza. Aí, outra. Não. Tá, beleza. Daqui a pouco eu chego no Dorival. Daqui a pouco eu chego no Dorival, mas um primeiro ponto. Colocar a culpa do Dorival nesse jogo, desculpa, mas pra mim é muito mau caratismo. Porque assim, é por isso que eu tô falando que a gente tem que respirar um pouco para falar do jogo e separar alguns pontos. Porque o pênalti, eu tenho certeza que ele deixou todo mundo irritado. Ele acabou com o primeiro tempo do Corinthians. Mas ali foi um lance específico de um jogador. Um jogador. Então não dá para você colocar a culpa no treinador. Não foi o Dorival que fez isso. Só que se você tentar analisar como que foi o primeiro tempo, mesmo depois do pênalti do Roberto, o Corinthians estava jogando muito bem.
O Corinthians estava indo para cima do Flamengo. Tanto que o Yuri Alberto estava perdendo tudo. Então, o Bidon estava bem demais na partida, deixando o Yuri Alberto na cara do gol. O Guinegão estava jogando pra caramba também, deixando o Yuri Alberto na cara do gol. Então, assim, o Corinthians estava bem. Foi um primeiro tempo muito bem do Corinthians diante de um Flamengo. E outra, olha o Flamengo, um time misto do Flamengo. Olha o Flamengo, um time misto do Flamengo. Entendeu o que eu quero dizer? Olha o time do Flamengo. Então, o time misto do Flamengo, o time reserva do Flamengo, o que for, é um time titular. É time titular. Então, aí você vai, o time precisando vencer, você não faz gol há 4 meses, aí você tem um pênalti nos minutos iniciais, praticamente, do jogo ali, com o seu time indo para cima, com o Corinthians bem, com o Corinthians pressionando o Flamengo, e aí você bate o pênalti daquele jeito. Você dá uma cavadinha. Eu esperava isso de qualquer jogador, menos do Yuri Alberto. Menos do Yuri Alberto. Podia ser qualquer outro jogador ali. Eu não ficaria surpresa. Com o Yuri Alberto eu fiquei surpresa, porque eu não esperava isso dele. Eu não esperava isso do Yuri. O Yuri Alberto, se a gente pode voltar lá atrás, quando ele virou main, os gols que ele perdia e tudo mais, só que você via que não era falta de vontade, você via que não era mau caratismo do jogador, ele só tava numa fase ruim mesmo, que dava raiva, obviamente, irritava pra caramba. Mas você não sentia que ele tava desrespeitando a camisa que ele tava vestindo. Hoje ele fez isso. Hoje ele fez isso. Fez isso porque ele pensou, não sei, pensou nele, o ego subiu na cabeça do Yuri Alberto. Coisa que a gente que não via no Yuri. A gente nunca via isso no Yuri Alberto. E ele simplesmente vai e dá uma cavadinha no Rossi, de uma forma vergonhosa, que o Rossi, tipo, no chão, caído no chão, ele conseguiu pegar. De tão vergonhosa que foi essa cobrança do Yuri. E aí, o que é pior, né? O que é pior não é o Yuri perder um gol da forma que foi. Não, da forma que foi uma vergonha. Só que a gente conhece o Yuri Alberto e ele mesmo sabe disso. Que o Yuri Alberto é aquele jogador que, vamos supor, começou um jogo ali, se o Yuri Alberto tem um lance cara a cara com o goleiro, não tô nem falando de pênalti, mas cara a cara, e ele erra, assim que é ele o gol, é ele e o goleiro ali, ele erra. Isso, ele já destrói o Yuri Alberto durante o jogo todo. Por quê? Porque ele perde a confiança, ele começa a errar tudo. Então, é quando ele faz isso, de ser displicente, com a cobrança de pênalti da forma que foi, aí quando ele recebe a bola, ele teve várias oportunidades de gol. O que ele começa a fazer? Erra tudo. Erra tudo. Por quê? Porque ele perdeu a confiança. Esse é o Yuri Alberto. E aí, uma pausa para falar da torcida do Corinthians. Parte da torcida, né? Apoiar é uma coisa. Agora, eu acho inaceitável a torcida do Corinthians gritar o nome do Yuri Alberto depois dele perder o pênalti da forma que foi, displicente. Uma coisa é você apoiar e dar força pro jogador quando o cara falha. Vamos dar um exemplo aqui, na época, no ano passado, quando o Hugo falhou contra o Vitória, acho que foi contra o Vitória, que ele falha e o Vitória vai e faz o gol, e a torcida grita o nome dele. Ele falhou. Foi um erro dele, ele falhou. Não foi porque ele quis, ele não foi displicente na jogada, ele falhou. E aí a torcida grita o nome dele para apoiar. Agora, nesse jogo, se o Yuri Alberto tivesse chutado, tipo, no canto, o goleiro tivesse defendido, se ele tivesse chutado alto e a bola tivesse saído para fora, a torcida gritar o nome dele, beleza. Mas não, ele foi displicente. E aí, você gritar o nome do jogador e aplaudir isso, você tá apoiando isso, cara, e é inaceitável. Já é inaceitável quando o Memphis fez isso contra o Mirassol. É mais inaceitável ainda quando você faz isso contra o Flamengo. Contra o Flamengo. É inaceitável. Aí, beleza. Eu tô falando aqui, era pra eu estar muito mais puta com o Yuri Alberto. Porque isso fez o Corinthians perder o jogo. Mas beleza. Só que aí, o Corinthians, volta, o time do Corinthians, né, vai pro intervalo, o Corinthians bem ainda no jogo, só que não consegue fazer gol, porque o Yuri começa a perder tudo. Aí, beleza, volta do intervalo, e aí uma pausa aqui, né? O que vocês imaginam que foi a conversa no vestiário dos jogadores do Flamengo? O time do Flamengo já tava mal. Tava mal, né, no jogo ali. Mas como que vocês imaginam que foi o vestiário dos jogadores do Flamengo ali, depois do Yuri fazer o que fez ali? Tentar dar uma cavadinha no Rossi. Né? Tipo, só acendeu os caras que tava dormindo, vamos dizer assim. O que o Yuri Alberto fez foi só pra colocar pilha nos caras, para os caras voltar pro segundo tempo e falar assim, vamos jogar bola? Já que o cara quis fazer isso com a gente, vamos jogar bola?
E tanto que quando volta do intervalo, no primeiro minuto já, o Flamengo já. Não foi o Flamengo do primeiro tempo. Foi o Flamengo que já falou assim: vamos jogar. Começou a jogar, começou a ir pra cima do Corinthians. Foi um Flamengo que melhorou no jogo. Já tinha melhorado no finalzinho do segundo tempo, né? Assim, foi um Flamengo que começou a vir pro jogo. E aí você tem que lembrar o quê? As peças que o Flamengo tem no banco. Pedro estava no banco, nem entrou. Tinha o Pedro, tinha. Quem mais? O Plata no banco, Jorginho no banco. É o time do Flamengo. Que aí quando começa a sair jogador do Corinthians, que aí sai o Guinegão, entra quem? Thales Magno. Dos caras sai, sei lá, sai o Bruno Henrique, entra o De La Cruz, entra, o De La Cruz não, desculpa, o De La Cruz começou jogando, entra o Plata, entra, sai, sei lá quem, entra Jorginho. Porque o time do Flamengo é um time bom, cara. Não é que é time bom de hoje, é um time que é nos últimos anos. E os caras não têm essa consciência. Os jogadores do Corinthians não têm essa. Jogadores não, o Yuri não tem essa consciência. E o Yuri que viveu os últimos anos dele com a camisa do Corinthians, jogando contra o Flamengo e sendo humilhado pelo Flamengo nos últimos anos. Então ele não tem essa consciência, por isso que eu tô falando que eu esperava isso de qualquer jogador, menos do Yuri Alberto. Menos do Yuri. Aí beleza, puta da vida. E aí é o que eu tô falando, cara. O primeiro tempo do Corinthians, mesmo com o Yuri tendo perdido o pênalti, feito essa merda, foi bem. O Corinthians foi bem. E ele ter feito isso também meio que desmorona os outros jogadores, na minha opinião, do Corinthians. Então, assim, por isso que não dá pra colocar a culpa no Dorival. É ser muito mau caratismo colocar a culpa no Dorival, porque o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo. De pressionar o Flamengo, de ter oportunidades de gols. Fez isso. Se, né, é claro que a gente tá conjecturando aqui o e se, mas se o Yuri faz o gol, né, se ele chuta e faz o gol, muito provavelmente o Corinthians teria tido a oportunidade ainda no primeiro tempo de ter feito um segundo gol. Não tô falando que ia ganhar a partida, né, porque a gente não sabe, mas, pô, né, você fazer um gol com o Flamengo, ter a oportunidade, quem sabe fazer um segundo no primeiro tempo que o Corinthians estava bem, ainda mais contra o time do Flamengo. Enfim, beleza. Aí ele faz o mais difícil, que aí ele sai, né? Ele quase do meio de campo ali, de uma bela de uma jogada, ele faz um belo de um gol. Por que eu não estou xingando mais o Yuri Alberto? Porque ele vai, faz o gol, chora, né? Pede desculpa para a torcida, e você vê que é um choro sentido mesmo do Yuri Alberto, que chega, você olha, então, tipo assim, o fato de ser o Yuri Alberto, dele ter feito o que fez, aí ele faz o gol e pede desculpa, parece uma verdade, né? Não sei se é ou não, mas a gente sente que é uma verdade dele, e isso transparece que é um cara que ele se arrependeu e que ele não irá fazer mais isso. Então, por isso que não é passar pano pro Yuri Alberto, mas é você, né? Tipo assim, pô, ele errou, ele assumiu o erro e se desculpou e deu a entender que ele não fará mais isso. Vamos ver no futuro. Mas foi isso que deu a entender. Tipo, então assim, ele ainda continua errado, o que ele fez ainda continua sendo inaceitável, né? Mas, o que eu quero dizer é isso, mas ele se desculpou, vamos dizer assim. Só que isso não tira a responsabilidade dele do jogo, de ter perdido o jogo do Corinthians. Enfim, né? Então, assim, eu acho que assim. O que eu quero dizer, né, em relação a isso? Eu sei que a gente tá puto durante. Muito provavelmente eu estaria mais puta, mas essa atitude do Yuri Alberto faz você falar assim: tá, beleza, não faz mais isso. Sabe? Tipo assim, vamos dar, né? Não faz mais isso. Mas não deixa de ficar. Não deixa de ser revoltante, né? Não deixa de ser revoltante, mas ele teve uma atitude que boa parte de jogadores aí não chega e fala assim, eu treinei assim, tipo, não fala nada, não tem coragem de aparecer na zona mista, não sei se o Yuri Alberto vai aparecer ou não, né, duvido, mas, enfim, né, é isso. Falar do Yuri Alberto é isso, errou enfim, e foi, pode colocar a derrota ali na conta do Yuri Alberto. E aí, o que acontece? O Flamengo, né, já estava melhor no finalzinho do primeiro tempo, volta melhor, o Corinthians consegue fazer o gol com o Yuri, só que aí numa jogada o Flamengo, aí o Felipe Luiz começa a fazer as alterações, aí você vê o time do Flamengo que é um time bom, você não pode brincar com o time do Flamengo, não pode. Aí vai lá, começa a entrar os caras, os caras melhor ali, né, melhor do que já estavam em campo. O Flamengo vai lá, faz gol com a Arrascaeta, a Arrascaeta é incrível, tipo assim, tem algum jogo de Flamengo contra o Corinthians com a Arrascaeta, que tipo assim, que o Flamengo tenha ganho, que o Arrascaeta não tenha feito gol contra o Corinthians? Gol da Arrascaeta, e aí num outro lance ali, já quase mais pro término do jogo,
Num lance também de lateral ali, né? O Plata cobra rápido e sai ali meio que no lance ali e faz gol, né? O segundo gol do Flamengo, o Flamengo vira pra cima do Corinthians. Alguém duvidava que isso fosse acontecer depois do lance do Yuri Alberto? Tipo assim, perdeu toda a confiança, né? O time todo perdeu a confiança, a torcida perde a confiança. E, de novo, tipo assim, cara, é questão de você. É questão de você entender, cara, tipo assim, o adversário que você joga, sabe? Tipo, de novo, mano, já é inaceitável fazer isso contra um time de menor expressão, dando o exemplo do que quando o Memphis fez contra o Mirassol. E é mais inaceitável ainda você fazer isso contra o líder do campeonato, contra o melhor time dos últimos anos aí da América do Sul. Então, isso que revolta mais ainda, você vê a situação do time na tabela, sabendo que o time pode, sei lá, mano, já sofreu um transfer ban, pode sofrer outro, e isso pode complicar ainda mais, que ele pode perder pontos, pode começar a situação se complicar. Aí, outro detalhe que eu ia esquecendo de falar. A torcida organizada do Corinthians foi no CT fazer cobranças para os jogadores. E aí, no jogo seguinte, no dia seguinte, praticamente, né? Vamos dizer assim, não foi exatamente ontem que foi a cobrança, acho que foi na sexta, né? Mas assim, os caras receberam cobrança da torcida organizada e no jogo seguinte o Yuri Alberto faz isso. O elenco, né? Falar de elenco de modo geral, mas assim, aí o Yuri vai e faz isso. Diz muito do elenco do Corinthians, né? Não quero aqui entrar em pontos de achar que. Enfim, eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso aqui, não. É, cara, enfim, mano, olha, é inacreditável. É inacreditável porque realmente é um jogo que você, pelo que foi o primeiro tempo, como eu falei, tipo, se a gente conseguir separar as coisas, pelo que foi o primeiro tempo, você realmente fala que era um jogo que o Corinthians poderia ter vencido, sabe? E seriam pontos importantes. Seria um jogo que poderia dar confiança, porque você, né? É igual quando o Corinthians jogou contra o Flamengo ano passado na Neoquímica Arena e ganhou dos caras. O time pegou uma confiança a mais, conseguiu fazer jogos melhores na sequência. Então, assim, por isso que quando a gente fala, mano, que o maior rival do Corinthians não é o Palmeiras, o maior rival do Corinthians não é São Paulo, não é Flamengo, não é sei lá o quê. Cara, o Corinthians, o maior rival do Corinthians é ele mesmo. É ele mesmo. O elenco, o Corinthians faz ser ele mesmo. E para falar do Dorival, novamente, eu acho que ele foi bem com o que ele tinha à disposição, fez o time jogar para frente, fez o time para cima do Flamengo em busca da vitória. Só que aí o físico do Corinthians peca na hora do segundo tempo. As alterações você vai ver é isso, o que tem no banco aí é Thales Magno, é o Rian que entra, é o Vitinho que entra. Tipo assim, quando você começa a olhar ali as peças que vai entrando, e aí em comparação ali com, né, Kaká entrou no jogo, mano, Kaká entrou no jogo. Então, tipo assim, aí você vai olhar o elenco do Flamengo, e é isso, cara. É isso. Então, tipo assim, e eu não sou fã do Dorival, já falei aqui inúmeras vezes, não sou fã do Dorival, não acho que o Dorival tem a cara do Corinthians, mas eu não acho que tem que mandar o Dorival embora por conta desses outros fatores. Eu acho que ele tá tirando leite de pedra? Não. Porque eu acho que dá para melhorar? Acho. Não tô falando especificamente desse jogo contra o Flamengo, te falo de modo geral. Acho que dá para melhorar? Acho que dá para melhorar um pouquinho. Mas eu acho que ele tá fazendo um feijão com arroz ali mais ou menos morno, vamos dizer assim, um feijãozinho com arroz morno. E eu acho que tem que existir uma cobrança maior nos jogadores também. Porque a gente viu o Garro tava em festa, o Carrijo em festa, dois jogadores machucados estavam em festa. Então, assim, o elenco do Corinthians parece que, tipo assim, como já tem isso do Dorival, né, da torcida meia cabreira ali em relação ao Dorival, então os caras meio que parecem assim, qualquer coisa vai sobrar pro treinador, sempre vai sobrar pro treinador, porque o elenco, ele parece que, ao menos ao meu ver, eu acho que é um elenco, alguns jogadores ali em específico, sabe jogar bola. E entregam em jogos. O Mateuzinho, o Matheus Bidu, o próprio Roberto, o Memphis, o Garro, né, o Gustavo Henrique. Tem jogos específicos. Você fala assim que os caras jogam, que você olha e fala assim, mano, os caras jogam. Os caras jogam. Puta, longo demais o pós-jogo aqui, né? Vou cortar para não ficar exagerado, mas
O que eu quero dizer é que, tipo assim, falta mais dos jogadores de parar de escolher jogo e simplesmente jogar bola e tentar entregar um pouquinho mais. Porque parece que um time que realmente é morno, que não foi agora, ó, levou um apavoro da torcida organizada, jogaram bola. Só que aí o Yuri fez o que fez. Mas enfim. É isso, esse foi o pós-jogo. Eu vou postar um react, né? Vou editar pelo celular, eu vou postar um pouquinho do react aqui na sequência. Mas peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se você quiser e puder fortalecer com um Pix ou Valeu, é muito bem-vindo. Teria mais outras coisas para falar, né? Sobre Transferban, sobre o que Augusto Melo falou. Mas eu acho que é melhor eu gravar um vídeo depois, aí, durante essa semana, para falar só especificamente sobre isso, para não ficar um vídeo de pós-jogo muito longo, né? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.